Boa noite, pessoal. A gente aqui de novo, mestre da RPG, com o professor Domingos. A gente está trabalhando, criando algumas oficinas aqui para matéria de aprendizagem de ensino, né, no qual nós dois estamos mais direcionados, né, e matérias correlatas. Tem uma galera aqui acompanhando a gente. Thaís, o Matheus, o Andrei, Aurenice, Milena, Matheus de Sá. Então, vamos fazer uma diferenciação. O Daniel e, até um pouquinho agora, e Matheus Almeida. Rapaz, hoje, o que nós faremos? Semana passada, né, na aula 3 da oficina, nós apresentamos cenários de RPG, falamos um pouco de ambientação, o Domingos trouxe um negócio muito interessante, a gente nunca tinha pensado sobre essa ótica, né? Mas cenários nada mais são do que linguagens que são estabelecidas e que, quando observadas, faz com que você possa identificar e explorar itens, né, entender que itens você pode explorar dentro daquele contexto. Então, essa mesma linguagem nos ajuda a estabelecer o tom, a criar uma versão nossa mesmo, ou pela junção de dois ou mais, ou mesmo uma busca de uma diferenciação completa, estabelecer a nossa própria visão, e é o que nós vamos fazer hoje. Né? Então, nós conversamos muito, apresentamos uma série de cenários na semana passada, e nessa semana, aquela ferramenta que a gente deu uma pincelada, olha, vamos utilizar isso daqui, vamos fazer isso hoje, que é justamente a gente nem deu nome para a ferramenta, né? Então, não demos um nome, então está aqui a ferramenta. Convidamos vocês a entrarem todos no app, no mural. Né? O link está no chat. E aqui, basicamente, gente, assim, para quem não entrou ainda, tá? A gente já vai explicar direitinho aqui qual é a ferramenta, mas o mais importante, aqui onde está text, aqui, esse quadradinho aqui em cima, que parece um post-it, é porque é um post-it mesmo. Você vai pegar, trazer para cá, aumentar, não precisa aumentar muito, e você vai colocar a sua ideia. Vou dar um enter aqui. Pronto, sua ideia está aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todos esses elementos e vamos conversar, né, sobre eles, ver o que fica, ver o que não fica. Então, primeiro a gente vai ter sempre um brainstorming. A partir desse brainstorming, depois a gente vai fazer uma consolidação de ideias, que tem muitas que serão ou parecidas ou, na verdade, complementares, isso é muito legal. Vamos explorar cada um desses itens e, no final, nós vamos fazer algumas escolhas sobre coisas que vão ficar, sobre coisas que a gente vai explorar mais, tá? Aproveitando as ideias de todo mundo e fazer isso em conjunto. Em essência, gente, é isso que nós vamos fazer hoje. Eu escrevi aqui eu coloquei um monte de letra, mas ó, você clicou 2 vezes, você pode reescrever de novo, né? Mostra que tem o zoom, Volen, no cantinho do lado direito. Aqui você pode aumentar a visualização, né? Você pode aumentar ou diminuir aqui. Ah, eu quero escrever, eu gostei desse modelinho que eu fiz, pô, eu vou ter que arrastar de novo lá e escrever. Não. Se você der um Ctrl D aqui de duplicate, você duplica quantas vezes você quiser. Tá? Ah, eu dupliquei mais do que eu devia. Se você dá del, assim que você selecionar, você apaga tudo. Né? Lembrando que você tem esses modelos aqui. Aqui é o post-it tradicional, esse daqui é aquele mais compridinho, né? E eu tenho os redondinhos também. Use o que você quiser. E você pode mudar a cor do Aproveite post-it também, tá? Exatamente. Se você pegar, por exemplo, esse preto aqui, que eu usei, né, outro dia, mas aí não vai ver nada. Vai sim, porque nele você escreve em branco. Pô, legal o preto, mas, sei lá, tem alguém usando já. Então eu vou usar o meu cinzinho aqui. Então o meu, a partir de agora, é esse cinza. Tá? É um negócio bem simples de usar, tá? Não tem segredo. Se você quiser aumentar ou diminuir também, você pode usar a barra de rolagem do mouse, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Com a barra de rolagem do mouse você faz isso. Sem ter que vir até aqui e ficar clicando. Tem gente que não gosta. Né? Então, se eu usar a barra de rolagem é mais rápido. E se você clicar no meio e arrastar, né, você dá o foco onde você quiser
da imagem. Bom, eu particularmente gosto de... Vou usar esse preto aqui que eu usei outro dia, achei show de bola diferente. Né? Mas vamos lá. Qual foi a proposta? Nós lançamos uma pergunta, né? Houve 3 respostas, 2 delas falavam para a gente trabalhar com povos originários, né? E uma delas estabelecia, além do tema povos originários, trabalhar com um cenário cyberpunk, que é um cenário distópico. Foi justamente a proposta do Domingos. Né? Mas a gente está abrindo aqui. Quais outros cenários vocês gostariam de trabalhar? A gente pode trabalhar com isso mesmo? Né? Cyberpunk originários. Alguém tem alguma outra ideia? Eu vou colocar aqui, ó, votos. Então, a gente tem cyber um voto, né? Povos um voto, e a gente tinha um de terror também, um voto. Nada impede que a gente trabalhe com esses 3 ao mesmo tempo. A gente só precisa decidir, né, qual é o cenário que a gente vai trabalhar. Então, gente, fica isso mesmo. Gostaria de colocar mais alguma coisa? Dou-lhe uma. Esse cyber é o que Isso, mesmo? é um futurista cyberpunk, é um futurista distópico. O que é distopia? Na verdade, é quando você, em essência, é Tipo aquele de volta ao mundo, futuro? é um mundo cão. Não. Você, Seria mais algo do tipo assim, a diferença das classes sociais é muito distinta, né? Ou você está por cima da carne seca, ou você está lá embaixo, né? Tem essa divisão. O preço da É, mão. aquele ponto que a gente estava falando, as grandes corporações, de certa forma, é que mandam, né? Que regem mais, né? Aquele filme, o Preço de Amanhã. O preço de amanhã. Que eles têm um relógio no braço que conta o tempo deles. isso é legal, assim, esse filme traz a questão das corporações. Tá? O cyber, ele vai trabalhar alguns aspectos que são muito inerentes a ele, que é você ter essa conexão do ser humano com a máquina, com o universo eletrônico muito maior, que é muito comum as pessoas serem implantes, né? Acessarem a rede. Você tem uma caracterização do ambiente urbano com muita luz, muito neon. De forma geral, as histórias se passam em ambientes densamente povoados, uma baixa qualidade de vida, né? Com poucos serviços úteis a todos, mas todo mundo tem acesso à informação, de uma forma ou de outra, com mais qualidade ou não. Né? Que mais? Tem essa questão das corporações dominarem o cenário. Então, isso significa que isso tende a uma corrupção muito alta. Né? Os governos... Tirando a parte tecnológica que acabou de definir São Paulo. Então, pensa num São Paulo mais tecnológico, mais adensado, uma situação mais caótica do que é hoje. Você vai ter uma boa visão do que é um cyber. Muito mais caótica do que é hoje. Filmes, por exemplo, como inspira um pouco o cyberpunk, né? Blade Runner, Alita, foi o primeiro que eu Johnny pensei. Mnemonic, Alita, exatamente sim. Ghost in the Shell. Ghost in the Shell mais ainda que Alita. A animação do Ghost in the Shell. Eu tinha outros que eram... o Alter Carbon. Alter Carbon não o carbono alterado, como foi traduzido. Né? É um cyberpunk clássico, né? Muito forte. Pô, Alita é sensacional o filme. Sim. Alita é bem legal. O Ghost in the Shell eu recomendo principalmente o anime. Akira é um outro anime muito bom, assim, e que pega muito do cyberpunk, né? Então, você pensa nessa visão. Quando a gente fala cyberpunk, você pensa que tem essa questão da tecnologia, tem essa questão do desnível, né, das classes, principalmente.
Um que não chega a ser cyberpunk, assim, não sei se entraria como cyberpunk, eu botaria até como discussão, talvez o Gattaca, porque o Gattaca tem muita questão da corporação, né? Mas eu não sei se entraria num cyberpunk pesado mesmo, né? Não, eu acho que não, Termos. porque você não tem essa questão da tecnologia embarcada no ser humano. O ser humano, a tecnologia não tem. embarcada, ao mesmo é muito interessante, porque você tem a ilusão de melhoria que a tecnologia traz, mas na verdade transformando o ser humano num produto. Sim. Você é um produto, você é um ser utilizável. Essa é uma característica muito forte. Um que eu recomendo bem legal é o Johnny Mnemonic. É muito legal. Uhum. Aqui é um para filme quem antigo. gosta de jogar videogame, Cyberpunk 2077 está no título já. Cara, assim, o vídeo, aquele vídeo onde, na verdade, como que é o nome do ator lá, o Keanu Reeves aparece no final, né? Uhum. Ele é perfeito. Né? É um cyberpunk sensacional. São, acho que 5 minutos de vídeo, né? 5, 7 minutos de vídeo sensacionais. Se quiser entender o que é um cyberpunk, eu acho que esse trailer é a melhor descrição que eu poderia dar. Mas então a gente vai trabalhar com cyber mesmo até onde eu entendi, certo? Sim. Pelo que eu entendi, joia. sim. Tá bom. O que a gente vai fazer aqui, gente? A gente criou essa ferramenta. Tá? Qual que é a proposta? Serão 4 fases, tá? Não deixa de ser, são fases de brainstorming, ainda que a gente chame uma especificamente de brainstorming. Aqui a gente vai fazer uma definição do contexto geral. Né? 10 minutos a gente vai fazer isso, ou a gente já está fazendo, na verdade. Né? Qual que é o objetivo desse cenário? O que eu quero explorar dentro desse cenário? Né? Então, 5 minutinhos a gente coloca algumas ideias aqui. Aqui, no final, a gente vai ter que condensar numa ideia só. Né? Então, a gente vai falar com objetivo e cenário, gênero. Né? Acho que aqui já ficou muito claro. Não sei se vão trabalhar com terror, ninguém falou a respeito. A gente pode trabalhar com a ideia de cyber mesmo, povos originários. Né? Acho que isso ficou bem forte pelo que a gente conversou até agora. Mas se alguém quiser colocar alguma outra possibilidade, né, pode escrever aí, que nós somos todos ouvidos. A gente vai definir um cenário agora, um cenário para uma aventura, por exemplo, que vocês querem escrever, né? Que vocês queiram contar, sei lá, para os seus sobrinhos, vocês queiram contar uma história ao redor de uma fogueira, qualquer coisa assim. O objetivo eu vou fazer o que com essa história? Eu vou utilizar essa história para quê? Qual que é a importância disso? Vai ser um grande norteador para nós. Uhum. E aqui, ao invés da gente abrir, né, o áudio para todo mundo falar, a ideia é justamente o contrário. Vamos escrever aqui, vamos tentar explorar isso, o que é esse objetivo, o que as pessoas querem contar dentro dele, que história as pessoas querem contar, que vocês querem contar dentro desse cenário cyber com povos originários. O que é importante para vocês? Porque esse objetivo vai nortear todo o resto. A proposta agora, 2, 3 minutinhos, a gente vai trabalhar em cima dessa definição de contexto. Né? Coloquem aqui, por favor, de novo, não precisam falar, a ideia é que você escolhe post-its. Lembrando, só pegar aqui, pode falar. Escrever. De forma geral aqui. Hã? Povos originários. Aqui, povos originários. Você quer saber o que é? O que são? São os... Assim, a palavra meio que diz o que é. Mas vamos dizer assim, povos originários tem a ver com povos ancestrais de um determinado local. Então, quando a gente fala de povos originários no Brasil, nós estamos falando das diversas nações indígenas, né, porque índio não é uma coisa só, então nós temos diversas nações, e também do efeito que sofreram as nações que foram trazidas para cá. São diversas etnias.
Minha esposa está me corrigindo aqui. Diversas etnias é a melhor forma de expressar. E você tem diversas etnias que foram trazidas para cá também, né? Não que por exemplo, alguns povos europeus não sejam originários, né? Mas são originários da Europa. Aqui nós estamos falando de indígenas e dos que sofreram também essa transmigração para cá, forçada, né? A gente pode chamar também das etnias de origem africana, também são povos originários. Tá? Então, é isso. Pode ser uma história que trate só desses povos? Pode. Pode ser uma história que trate desses povos e da opressão que eles sofrem? Pode. Pode ser uma história que trata desses povos num cenário distópico, né? Então, um cyberpunk. Então, ele não é utopia, não é o mar de rosas, mas um cenário, na verdade, onde eles têm o poder? Pode. É isso que vocês vão definir no objetivo. Que história vocês querem contar? Por quê vocês querem contar essa história? O que é importante aqui? É isso. Tá? 3 minutinhos. Escrevam. Aqui, ó, afrofuturismo. Alguém escreveu aqui, o preto também. Né? Isso daqui é uma variação de cyber e povos, né? Como cenário. Elemento ficcional, vamos trabalhar com investigação, mistério? Pode ser. Uma outra coisa que vocês podem colocar como elemento ficcional. Mas isso daqui é depois, não agora, porque a gente vai explicar para vocês. Precisamos definir primeiro o objetivo, fase 1. Então, coloca aqui, que história eu quero contar. É isso, que é o que a gente vai focar agora. E eu trabalho com cronômetro. 3 minutos são 3 minutos mesmo. Contando. 3 minutos. Então, escrevam, por favor. Ninguém está escrevendo objetivo. Vocês estão colocando elementos ficcionais, nesses elementos a gente não está considerando agora. Tá? Qual é o objetivo? Por que vocês querem contar essa história? Por quê? O que é importante nela? Pode ter um aspecto social vinculado ou não. Você pode contar alguma coisa porque você quer se divertir. Né? Eu já mestrei uma história que era um evento do D30, que o pessoal encheu tanto o saco que tinha que, né, porque temos que fazer dinossauros. Eu fiz uma história de viagem no tempo com dinossauros. Bom, qual foi a ideia? Foi diversão. Foi só entretenimento. A gente queria explorar possibilidades de entretenimento. Alguém está escrevendo aqui, seres do espaço chegam no Xingu para avisar da chegada dos europeus. Ok. É interessante, você está utilizando um elemento ficcional, então você está alienígenas que têm uma visão de futuro ou que estão observando o planeta. Né? Agora, você quer avisar, e chegam no Xingu para avisar quem? Sobre os europeus? Por quê? Essa é a pergunta, na verdade. Qual é o objetivo? Por que ele quer fazer isso? Esse preenchimento é direto nessa ferramenta aqui, tá, Jailson? Então, eu vou colocar o link aqui de novo. Eu coloquei já. Tá. Eu colei de novo, mas posso colar de novo. Eu colei um tempinho atrás. Vou colar de novo aqui. Você entra nessa ferramenta, que eu eu acabei de tinha mandado só colocar para uma pessoa. Deixa eu colocar aqui, pronto. Né? Você colocou também, pronto. Okay. Então tem 2 vezes agora. Clicando nessa ferramenta, vai se abrir isso. Tá? E aqui, de novo, vou mostrar para você enquanto as pessoas estão preenchendo. Nós temos mais 13 segundos, aliás. Tá? Você vem aqui, puxa, abre um pouquinho e começa a escrever. É só isso.
Tá? Não tem segredo. Estão ouvindo? Uhum. Acabou. Acabou o tempo. Então, vamos lá. Então terminando de escrever. Terminou? Uhum. Isso pode ser alguma coisa interessante dentro da ferramenta que a gente está observando, que as pessoas elas têm coisas que elas querem colocar, mas não trabalham essa visão de forma segregada, né? De novo, do porquê. O porquê você quer fazer isso? Né? Tem aquela ferramenta, não sei se todos já trabalharam com ela, é uma ferramenta de análise muito boa, que são os 5 Ws, né? Os 5 Ws em inglês são 5 perguntas que você faz. Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo? Para quem? Para quando? Né? E onde? Né? E a principal pergunta é sempre por quê? Eu decidi fazer isso. Por que você quer fazer isso? Né? Não sei se já tentaram, é uma estratégia muito boa quando você está num debate. Né? Você pergunta por quê? Por quê? Por quê? Dificilmente alguém consegue te responder depois do terceiro, quarto por quê. Se a pessoa responder é porque realmente ela está embasada. Se não, ela é baseada mais em opinião, num bom senso e num mix, né? Jogou tudo sei lá, num mixer e saiu uma resposta que ela tem. Mas ela realmente não está tão bem embasada. Então, por que destaca muito isso? Mas talvez seja algo que não funcione para a ferramenta. Né? Pode parar, Matheus, não precisa escrever mais nada aí. A gente vai parar com o que nós temos aqui. Vamos tentar extrair disso rapidamente, né, o que nós temos aqui. Então, nós temos deuses ancestrais robôs. O que é isso? Isso é um elemento ficcional que a gente pode utilizar dentro do outro. Então, eu vou, se me permitem, eu vou arrastar para cá, porque é algo que a gente já pode utilizar ou não, dependendo do conjunto que a gente estabelecer aqui. Né? Aqui a gente tem, eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui para ficar fácil de ler. Para todo mundo ler. Exatamente. Né? Então, que ideia que nós temos aqui? Nós temos seres do espaço que chegam no Xingu para avisar da chegada dos europeus e preparar a fuga para o Eldorado. Né? Muito interessante isso, porque a ideia é o que pode ser o Eldorado. A gente pode pensar um milhão de coisas diferentes. Né? Mas se a gente fosse trabalhar aqui, então, essencialmente, agora ficou claro. Então, qual é o objetivo? Aqui tem um objetivo. Né? Aqui tem um porquê que eles estão aqui. Ao mesmo tempo que existem alguns elementos ficcionais que estão aqui. Então, eu tenho o quê? Eu tenho alienígenas, benignos, né? Ou pelo menos aqui. Eu imagino que seja essa a ideia, né? Aqui. Se não for, por favor, me corrijam. Então, eu tenho alienígenas benignos. Eu tenho, né, a colonização como fator distópico. E a fuga do Eldorado em si é o objetivo. Né? E nós temos popular, sim. Nós também temos uma população nesse momento, né, vou chamar de etnias indígenas, porque no Xingu nós temos várias etnias diferentes, né, coabitando o espaço, coabitando o parque. Então, dentro disso aqui, a gente tirou alguns elementos ficcionais. Tá? O cenário gênero já estava definido. Agora, a segunda fase do brainstorming, que a gente vai utilizar, eu vou pegar esses daqui e vou colocar aqui. Sim. Isso significa que vai ficar? Não.
Isso significa que nós vamos debater se isso fica ou não e se vai combinar com outros aspectos dos elementos ficcionais que a gente vai colocar aqui. Como a gente já tem um objetivo traçado, já tem um cenário, né, então eu tenho um cenário cyberpunk, então é um cenário com muita tecnologia, né? Seria interessante se o contexto for esse, vão trabalhar dentro do Xingu, ou o Xingu não fica no Xingu mesmo. O Xingu sei lá, é um bairro, né, dominado por etnias no centro de São Paulo. Pode ser qualquer coisa, tá? Mas eu estou entendendo que o Xingu é o Xingu mesmo, nesse momento, tá? Mas o que acontece? Parte da mata do Xingu foi derrubada, tá? Eles têm acesso a muita informação, você tem prédios, você não tem aquela vida equilibrada em relação à natureza que se pressupõe existir, né? Agora. Porque nós estamos, quando a gente fala de um cenário cyberpunk, a gente está falando de um cenário dominado pela tecnologia, onde a tecnologia também domina e ela se alimenta, ela corrói, ela corrompe, corrói e se alimenta do mundo natural. Podemos fazer algo diferente? Vocês vão descrever para mim. Que elementos ficcionais vocês podem colocar aqui, tá? Que juntam essas duas coisas. Por que elementos ficcionais aqui? Tá? Aí, esses elementos ficcionais, a gente vai dar mais uns 5 minutinhos, que são coisas próprias de gêneros que você pode trazer para cá, de outros gêneros, ou que você quer explorar aqui. Ó, a gente quer explorar um ambiente hacker, né, como se fosse uma nuvem hacker. Como que a gente pode descrever isso, que é muito comum no cenário do Shadowrun? Esse mundo virtual, né? Tem um mundo virtual muito, sei lá, muito proeminente, extremamente importante, né, dentro desse contexto. Através do mundo natural, os deuses se manifestam. Mas são elementos ficcionais. Em função da explosão disso e de, sei lá, experimentos científicos, acabaram nascendo outras raças, né, além dos humanos. Então, você pode trazer elementos de fantasia medieval para dentro do seu cenário de cyber com povos. Você pode colocar que eu quero que tenha anões. Pô, isso é um elemento ficcional, né? Uhum. Então, gente, tudo que vocês acharem, né, que caiba dentro desse contexto, ou que não caiba, mas que vocês querem trazer para a gente construir essas relações, é agora. Vocês vão trazer para a gente aí, né, 5 minutinhos. Eu vou começar com 5, e a gente conversa, caso vocês queiram expandir ou não. Mas, por favor, todos vocês, tá, coloquem suas ideias aqui. O que a gente gostaria, né, de colocar dentro desse cenário. Vocês podem trabalhar com algum aspecto econômico dentro do pastel que a gente expôs, político até pode, mas aqui é o momento dessa fase do brainstorming que vocês têm mais liberdade, né, para vincular também essa experiência de criar o cenário com algo que é lúdico, fantasioso e divertido para vocês, né? Nunca esquecer que a gente está utilizando os jogos de interpretação também como uma forma de unir educação e divertimento, entretenimento. 5 minutinhos. Com relação ao objetivo e cenário, só para fechar, alguém tem alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Eu acho que dou-lhe não, hein? 3. 5 minutos, gente. Essa foi ótima. Indígenas utilizam peixes elétricos como espadas. Deuses ancestrais robôs. Show de bola. Esse aí tá bem interessante. Mentes conectadas a uma central mundial. A ideia de povos adoradores de alienígena é legal porque pode casar com os estudos do Eric Von Däniken lá de Eram os Deuses Astronautas, né? Sim. Então Verdade. dá para, na verdade, que de repente esses povos foram alertados pelos antepassados, que eram astronautas, né? Talvez.
E de repente a transfiguração também do xamanismo para o uso com redes neurais, com Sim. internet e tudo mais, né? O sonho pode se dar através da rede. As mentes são conectadas a uma central mundial quando está todo mundo em off, né? Uhum. Então, o universo virtual é por onde os sonhos e o inconsciente das pessoas transitam. Nossa, sensacional. Mentes Gente, conectadas a uma central mundial, gente, vamos colocar. o que nós estamos fazendo aqui, Irmão, tá? É basicamente, nossa, que ideia legal, o que a gente pode criar a partir daqui? O que nós podemos conectar de todas essas ideias que estão existindo? Percebe? Existem várias possibilidades e a gente pode não utilizar nenhuma dessas. Não tenha medo de colocar suas ideias, porque estão surgindo umas ideias da hora, diga-se de passagem, né? E a gente vai conectar essas ideias com o objetivo, com a proposta do cenário, ajustando esse cenário, inclusive na conexão com algum outro tipo, né? Ou dando a tônica do tipo de história também. E depois disso, aí a gente vai ancorar na realidade. Como que isso daqui se manifesta politicamente, né? Ou que aspectos políticos podem ser relevantes dentro do contexto que a gente está criando, né? Que aspectos econômicos, como a economia roda. A economia é importante dentro dessa discussão? Não é? Né? Meio ambiente, pô, a gente está falando do Xingu. O que aconteceu? Como que é esse meio ambiente agora? Como que ele influencia as nossas decisões, as decisões dos personagens? A gente pode ter até uma questão diferente por exemplo, do uso do cyberpunk mesmo. A maneira que os indígenas desenvolveram a tecnologia, desenvolveram o progresso do cyberpunk, a integração dos equipamentos ao corpo, a utilização e tudo pode ser diferente da maneira que outros povos fazem isso. Também, né? Muito bem pensado. 1 minuto e meio, pessoal. Seres ensinam os humanos a controlar coisas com a mente. Legal. Onde é isso? Tá aqui. Tá. Tô vendo. Pajés utilizam sonhos para se comunicar com alienígenas. Sonhos e ayahuasca. Eles se comunicam com alienígena e muito mais. Quer que eu escreva aqui? O quê? Diz que não sabe, tem dúvida com relação o Robin ao... Hood. O Lucas está escrevendo aqui. Mas é quase isso mesmo. No chat. Aqui o Robin é com N. Lucas, quer que eu coloque ali no... Acho que é assim mesmo. Um papelzinho ali para você, que você está escrevendo no chat, eu posso botar aqui no mural, se você não puder. Você coloca, por favor, eu tô tendo dificuldade de acessar. Não, de boa, eu faço isso para você, calma aí. Valeu. Vou fazer isso aqui. Você faz aí? Faço. Vou pegar um papelzinho aqui, deixa eu ver. Tirar isso da frente das pessoas. Deixa eu só aqui. O Lucas ele escreveu umas ideias bem legais. Então vamos aproveitar e pegar as ideias dele também aqui. Tempinho acabou, pessoal. Tem mais alguém que tem uma última ideia ou a gente vai... Eu tô colocando aqui as do Lucas. Coloquei as duas. Tá ok. Uma do lado da outra aqui que fica mais. Então vamos conectar isso, vamos tentar conectar essas ideias, ver quais rolam, quais podem não rolar, né? Então, deixa eu ver se tem alguma delas que eu tenho alguma dúvida aqui. Quem foi que colocou afrofuturismo? Que afrofuturismo em si é um gênero, né? O que desse gênero eu gostaria de trazer? Qual elemento, né?
é mais questão estética mesmo, assim, da vestimenta, entendeu? Pesquisando, tipo, afrofuturismo no Google e olhando imagens mesmo. É mais só questão estética, sabe? Tá. Então, você vê se o que eu vou escrever aqui tem sentido para você. Pô, que droga. Pode botar, na verdade, a maneira de se vestir desses povos, né? Exato. Né? Expressão artística no cotidiano. Não, os costumes, né? Essa a ideia? Isso, eu acho que tá bom. Legal. Legal. Então, vou deixar aqui. Porque isso é interessante você ter trazido, a gente não passou pela nossa cabeça, mas a definição da estética é sempre um elemento muito interessante. Talvez a gente faça até esse ajuste depois. Quando colocar cenário gênero, a gente pode colocar uma barra estética ali também. Que isso é muito importante. A estética caracteriza o ambiente, é uma linguagem de conexão com o ambiente. A gente pode ter cyberpunks, por exemplo, o Malen citou alguns. O Johnny Mnemonic é um filme antigo, do Ken Reeves. Tem essa estética da implementação, né, da tecnologia embarcada no ser humano, mas ela não é grotesca. São detalhes. Então, as pessoas passam por seres humanos normais. É diferente de você ter alguém que anda do seu lado com um braço completamente artificial e que parece artificial, exposto, meio enferrujado. É uma estética muito diferente. Então, esse aspecto estético também é uma forma de definir, né, outros elementos dentro do ambiente. Higiene. Com o negócio exposto, enferrujado, estou definindo economia, estou definindo higiene do ambiente, estou definindo elementos disponíveis, estou definindo o que é tecnologia. Tem uma série de formas diferentes. A estética é muito interessante, porque ela incorpora tudo isso. Gostei muito da ideia. Né? Aqui, pajés utilizam sonhos para comunicar com alienígenas. Né? Aqui tem um contexto muito interessante, vou colocar algumas ideias juntas aqui, né? Que transmitem aí o contexto de iniciação, que eu acho muito interessante. Né? Aqui, ó, tem um que fala exatamente isso. Né? Todos passam por uma iniciação que ganham um animal eletrônico. Quando a gente fala todos, quem foi que escreveu esse? Você fala todos de origem dessas etnias ou todos os seres humanos dentro desse contexto? Eu acho que todos das etnias, né? Faz mais sentido para mim. Tá. Sim. Tá, ok. Não vou escrever mais nada, porque já está... Deixa eu ver aqui. Etnias. Só para ficar claro aqui. Eu fiquei na dúvida desse povos adoradores de alienígenas, se seria também da etnia, ou na verdade a gente teria entre a população mundial aqueles que adoram os alienígenas mesmo, também idolatram. Tipo, não vou dizer um culto, porque não seria um culto, seria um povo inteiro, né? Seria essa segunda ideia mesmo. De Seria ter da etnia mesmo, né? Isso. Legal. E aqui nós temos algumas ideias conectadas também. Nós temos povos adoradores alienígenas, com machadinhas, flechas e armadilhas que são produzidas por alienígenas antigos. Então, o material que é utilizado pelos representantes dessas etnias, ele tem alguma diferença em relação ao que é produzido pelos seres humanos normais. Ou então, que a gente está falando aqui, dos europeus que estão voltando, estão chegando novamente, né, de uma outra forma do que foi a colonização, né? E eles com certeza vão ter uma tecnologia diferente. Eles não têm acesso à mesma coisa. Essa construção de uma máquina do tempo a gente pode deixar aqui.
pode ser uma forma de contar a história em si, mas ele está segregado. Seres ensinam Aí tá falando dos humanos povos a controlar... alienígenas. Quê? Acho que está relacionado aos povos alienígenas. Seres ensinam os humanos a controlar coisas com a mente, mas eu acho que esses humanos também se refeririam à etnia, provavelmente. Mas É é isso mais fácil mesmo? quem escreveu falar. Quem foi que escreveu? Fui eu, é isso mesmo. São é porque eu não quis colocar muito alienígena, né? Mas Uhum. era para colocar os alienígenas e realmente a etnia que tá ali. Uhum. Tá. Essa mentes conectadas a uma central mundial, eu adorei essa ideia. Porra, é muito cyberpunk isso. Te permite manipular o cara no nível dos sonhos. E a gente poderia colocar isso daqui junto com os pajés aqui? Quem foi que escreveu essa? Você acha que tem espaço para a gente deixar essas coisas juntas? Foi eu. Na sua mente tem espaço? Pode, pode. Tipo, como Beleza. se eles fossem uns hackers dessa central, né? Hackers. Eles conseguem acessar essa central, né? Algo do tipo assim. Uhum. Tá, legal. Então, essas conexões aqui. A construção da máquina do tempo fica, por enquanto, aqui. Deuses ancestrais, robôs, machados, ok. A gente tem uma série de elementos ficcionais que são importantes, que definem características que direcionam a construção do mundo. O que a gente vai fazer agora com isso? Nós temos esses elementos ficcionais não significam que o mundo todo, que o cenário, que o gênero, que a estética esteja definida apenas por eles, mas são os direcionadores, né, de como a gente vai contar a nossa história, como a gente vai atingir o nosso objetivo. Para atingir o nosso objetivo, dentro desse cenário, gênero, vou colocar aqui depois estética, achei muito legal isso, deixar isso explícito, né? Obrigado mesmo, a gente vai dar uma ajustada depois. Aí a gente estabeleceu uma série de elementos ficcionais de como é essa relação entre essas etnias, esses povos originários, com essa tecnologia. E também como estão chegando, que são aqueles itens que a gente já deixou aqui de lado, né? Esses alienígenas são benignos, mas eles são antigos, existe uma conexão dessas etnias indígenas com eles. A gente chama muito de etnia indígena aqui no Brasil, mas se a gente pegar os povos originários da África, não deixa de ser uma etnia indígena também, né? O contexto é o mesmo, só a diferença é que eles foram trazidos para cá. E hoje vive uma experiência diferente, né? São poucos que estão, são poucas unidades, né, quilombolas no país. Existem, mas não têm a mesma representatividade que os indígenas em relação ao meio, né? Mas a gente pode colocar dentro desse contexto e trazer isso daí, esse aspecto do afrofuturismo, que foi colocado, essa expressão artística nos costumes, significa que tanto os de origem africana quanto os de origem nacional utilizam. Então, você vê o cara vestido de terno, gravata, indo para uma reunião com um implante no olho, um olho eletrônico, e, ao mesmo tempo, um brinco com penas de ave, né? Dá para pensar num monte de coisa assim. Aí a questão é se isso vai ser um detalhe mais pontual, ou se ao invés dele usar isso daqui, ele usa a gravata, mas ele está sem camisa, mas ele usa a gravata como símbolo e tem implantes dentro do corpo. Também é uma outra forma de descrever isso. Tá? E essas descrições que nós demos agora eu vou diminuir um pouco aqui, que a gente precisa ter uma visão mais geral. Tá? O que nós vamos fazer agora, gente? Tá? Alguém mais gostaria de descrever alguma coisa? Dar um detalhe? Viu uma forma diferente de interpretar essas ideias que foram colocadas aqui? Quer fazer um último ajuste? Gente? Mário, você conta até 3. Fiquem à vontade. Eu conto até 3? Conta até 3.
Beleza, mete bronca aí. Tá valendo, então? Tá valendo. Gente, agora o que acontece? Tudo isso daqui, né, ele já tem alguns elementos desses 6 itens aqui. A gente definiu tecnologia. Pô, a máquina do tempo é tecnologia. Né? Que nível de tecnológico que a gente tem? A gente consegue mexer no tempo e espaço? A gente tem Sociedade. uma relação cibernética mesmo, biomecânica. Então, indígenas utilizando peixes elétricos como espada. Como que eles carregam isso, né, com eles? O que são esses peixes? Ou o peixe é uma representação ficcional. Né? Então, na verdade, é como se fosse uma espada ou um tacape, uma borduna, né, que representa um peixe elétrico. Isso é tecnologia. Né? Ou tempo, poderia ser a fonte de energia da borduna, de repente é o peixe elétrico. Também. Entendeu? Né? Isso também é sociedade, porque eu estou expressando dentro da sociedade os meus valores e a minha história ancestral. Então, eu vou colocar aqui. Né? Animais representam ou são representados em armas, em prédios, na vestimenta, em utensílios. Né? Meio ambiente. Como que é o meio ambiente? Né? Ele foi degradado? Não significa que nós precisamos escrever tudo para todos. A ideia é que, nesse momento, dentro dessa fase do brainstorming, é gerar um monte de ideias. Por quê? Porque na próxima fase, a gente vai pegar aquelas que casam mais e vamos fazer o refinamento. A gente vai trazer algumas coisas daqui para colocar aqui, né? Fazer essa conexão. Olha, esses são os elementos basilares do meu cenário. E a gente vai descrever depois. É isso que a gente vai fazer, gente. Tá? Então, por começando favor, agora. Começando agora. Não preciso escrever para todos. Qualquer coisa que vocês baterem o olho, olha, isso aqui me dá uma ideia sobre aspectos políticos, coloca aqui. Isso me dá uma ideia sobre leis, coloca ali. Tá? E vamos trabalhar nisso daí durante... Que horas são? 10 horas. Vamos trabalhar São 10 e nisso 2. por 10 minutos. Então não vão ser 3 minutos, vão ser 10. Beleza. 10 minutinhos. Tá. Quando eu vi aqui a ideia dos indígenas usando peixes elétricos como espadas, eu pensei nos peixes elétricos sendo geradores. Pode ser. Sabe? Um tanque assim na costa do cara, de repente. Cara, um poraquê peixe elétrico. são 600 watts, cara. Uma carga de 600 watts. Eu, por exemplo, provavelmente morreria, porque eu sou portador mais capaz. Se eu tomasse um choque desse, provavelmente eu morreria. Ou, de repente, no próprio traje, o peixe elétrico nadando, sabe? No traje do cara. Como se fossem guias, né? Peixes massa. pequenos. Ficaria massa. E como a gente tá falando de um futuro cyberpunk, se esses peixes elétricos fossem luminescentes também, tivesse luminescência, aí seria massa demais. Viajando. Quando você falou a ideia dos implantes para identificar, por exemplo, as tribos e os povos, eu pensei até em implante subcutâneo, sabe? Algo que se destaca, ilumina na pele do cara, sabe? Quando ele se aproxima, de repente, de alguém conhecido. Como é que é o nome agora? O Pantera Negra tem um pouco disso, né? Tem. Tem nos beijos, dentro da boca, né? Isso, ele tem um negócio aqui assim, no lábio. Eu acho que a melhor expressão de afrofuturismo que a gente tem hoje, tá? De forma Pantera Negra, massificada, é o Pantera Negra. Ele representa essa não colonização e evolução tecnológica, né? O que seria a evolução tecnológica, ao mesmo tempo a manutenção de características essenciais da cultura do povo. É um ótimo exemplo de afrofuturismo. Acho que é o melhor que nós temos hoje. Eu conheço pouco, tá? Então, limitado à minha ignorância, eu acho que é o melhor exemplo que eu mesmo poderia citar. Tem um RPG que ele entrou em financiamento coletivo. Se vocês quiserem olhar no Catarse, tá? Ele está em Late Pledge. Late Pledge é o seguinte: olha, eu fechei meu financiamento,
Agora, aqueles que gostariam de comprar e não compraram lá, podem comprar nesse período. Acho que tem mais 2 dias aí de Late Pledge, eu não sei, chamado Mojubá. É um RPG brasileiro de afrofuturismo. Eu fiquei Mas em o dúvida Kalimba onde é- também, o Kalimba também vai ser vendido em breve, né? Mas ele não é afrofuturismo. Mas não, o eu Kalimba fiquei em não é dúvida afro. Ele tem... onde esse azul é- encaixa. Como? Desculpa. Eu fiquei em dúvida onde esse azul meu encaixa. Qual azul? Tecnologia. Mentes conectadas à nossa central mundial. Então, isso daqui Ele Ah, pode, tecnologia. ele pode entrar em tecnologia, mas pode, também essas mentes conectadas podem entrar também na sociedade. sim. Sim. Qual que é a proposta agora? É a gente tornar o mundo palpável. Esses aqui são os elementos ficcionais, não é para pegar aqui e trazer para cá. Não. Isso aqui são os elementos que direcionam, são coisas que nós queremos dentro da nossa história, que nós achamos legais, né? E aqui a gente vai descrever desses 6 aspectos que são muito importantes para a gente entender qualquer contexto social, qualquer país, qualquer nação, a gente vai pegar isso e destrinchar. Então, quando a gente fala de mentes conectadas a uma central mundial, aí você vai lembrar do que você exatamente pensou, e você vai falar assim, olha, tem uma central mundial, essa central é um robô? Essa central é tecnologia blockchain? Então, na verdade, é um organismo vivo virtual que ninguém controla, mas não deixa de ser uma central mundial onde todas essas histórias se conectam e vão criando outras, né? Do ponto de vista econômico, tem alguém que acessa essa central mundial para tirar informação em seu benefício próprio? Isso também é um aspecto político, né? Existe corrupção, né, no acesso a essa central? Isso é uma distopia. Então, corrupção não é exceção, é regra. A gente está falando de Cyberpunk. Corrupção é regra. Ano passado eu comprei um quadrinho. Acho que não vai dar para ver direito, não. Acho que você encontra, procurando, você deve encontrar na internet, que é o Brasil, o Brasil Cyberpunk. Foi um quadrinho que conta uma história do Brasil Cyberpunk. Vem até o mundo do Brasil, de como ele é em... Aí não vai dar para mostrar mesmo, 2051. Mas vem um mapa do Brasil. E aí um fato curioso é que aqui perto, o Brasil dividiu-se em Brasil do Norte e Brasil do Sul. E aí no Brasil do Sul tem uma zona aqui que vocês podem ver que está radioativa. Aconteceu alguma coisa lá. Explosão de Angra dos Reis. Ah. Qual delas? As 3. E aí mudou os nomes, ficou bem interessante. Uma fonte assim de pesquisa para vocês, assim, para inspiração, eu recomendo muito. Tem livros e tudo, mas olhar os financiamentos coletivos, tem muita ideia boa que às vezes aparece, ou nos quadrinhos, ou num jogo, ou num livro mesmo de literatura. Tem muita coisa legal que o pessoal do Brasil mesmo está produzindo, que vale a pena dar uma olhada. Os quadrinistas são fantásticos, muita coisa legal saindo. Sim. E, assim, gente, uma coisa legal para usar é assim, as pessoas que vocês seguem. Eu Sim. sigo um canal no YouTube, eu sigo, sei lá, algum influencer famoso. Eu sou péssimo exemplo para isso, porque eu não sigo ninguém. Mas... Vou colar lá, tá, Lucas? o que acontece? Essas pessoas, elas denotam coisas que são importantes para ela ou tendências de mercado. E essas tendências são tendências culturais presentes na sociedade, são tendências econômicas, né? O que você poderia levar para dentro desse contexto que você gostaria, né? De alguém que você conhece, de um, sei lá, de um seriado que você acompanha ou você assistiu, né? De uma pessoa que você respeita. A ideia, quando a gente fala brainstorming, a gente tem alguns parâmetros aqui, e dentro desses parâmetros, qualquer ideia vale. Porque é brainstorming, é a chuva de ideias. É para escrever, é para a gente escrever o que a gente quer, né? E depois que a gente escrever o que a gente quiser, aí sim a gente vai organizar. Aí, o que a gente fez aqui no brainstorming, desculpa, gente, deixa eu colocar aqui de novo. Aqui, pronto. O que a gente fez aqui depois do brainstorming, que foi organizar as ideias, a gente vai fazer com isso aqui também. Vai pegar isso daqui, talvez pegue alguns desses daqui,
faz o refinamento de quais são os aspectos mais importantes, depois vamos descrever. Gente, o nosso cenário é tal, está acontecendo isso. O Lucas escreveu aqui, você já colocou lá? Já coloquei. Tá aqui, tá. Até escrevendo no chat aqui, coloquei já para ele aí. Se quiser escrever mais coisa, pode escrever. 2 minutos e 10, pessoal. Vai ser 10 e 12, que vai dar 10 minutos exatamente. São 10 e 10 agora, 10 e 12 dá 10 minutos. Posso dar um espaço aqui no meio? Então vamos fazer assim. Vou dar uma ampliada nisso aqui. Uhum. Mais fácil de ler. Bota bem para ficar bem mais tranquilo de se ler. Isso daqui, todos passam por uma iniciação e ganham um animal eletrônico, lembra um RPG muito legal chamado Predation. É o Capela, um amigo nosso, adora esse cenário. Que você tem essa iniciação, você tem aspectos de tecnologia num ambiente onde as pessoas vivem com dinossauros. E esses dinossauros, para as populações mais próximas do meio ambiente, esse vínculo ele é criado. Eu lembro quando eu joguei, acho que eu fiquei com um pterodáctilo pequenininho. Foi legal pra caramba. Mas não foi um pterodáctilo cibernético, foi um pterodáctilo. Não, mesmo. exato, foi um pterodáctilo mesmo. Uhum. Mas eu achei interessante a ideia de ser um animal eletrônico. E aí eu penso até na ideia de que nessa iniciação você é que acaba montando esse animal. Ou você escolhe o animal e aí talvez, sei lá, a parte da iniciação talvez a pedra, vamos supor, se for pensar no universo de Star Wars, seria o cristal Kyber do Sábio de Luz. Talvez a pedra que vai dar vida ao seu animal é algo que você tem que encontrar na iniciação. Né? Ou talvez dependendo da pedra, você tem o animal que vai ser o animal eletrônico que você vai receber. É vinculado um com o outro. Pode ser interessante, tipo, o cara na iniciação dele mostrou que ele é uma pessoa é sábio, bom caçador e tudo, aí de repente o cara tem um totem, o animal que ele recebe é uma águia, uma coruja mecânica, sabe? Não sei, a ideia é muito legal. Eu pensei bem nisso, naquele totem do irmão urso Uhum. e naqueles animais que o pessoal aquela série, His Dark Materials, Uhum. que cada um tem seu animal, né? Só que lá Sim, é a projeção da mente. isso. A bússola dourada, verdade. Isso. Antes dessa série, tinha um filme baseado, né? Não sei se é um livro. Na verdade, o A filme... Bússola de Ouro, né? Isso, a Bússola de Ouro, ele ia Aí ter teve continuação. teve o Isso. filme 1 e nunca mais teve o 2. Aí fizeram a série. Exato. E aí fizeram a série. A série parece que, comparado ao livro, ela é muito mais fiel em vários aspectos. A série está seguindo o que o filme não fez. Legal. Tem a filha do Wolverine. Infelizmente, o filme não foi para frente. O filme era bem legal. Eu gostei do filme da Bússola Dourada com a Nicole Kidman e tudo. Foi bem interessante. E essa questão do link da pessoa com o animal, o elo que ela tem, isso é muito bacana. Eu uma vez comecei a escrever com um amigo meu para um concurso de RPG. A gente começou a escrever um RPG que era, na verdade, meio que cyberpunk, porque era um futuro distópico, onde os jogadores eles iam ser possuídos por um espírito de um povo antigo, um povo asteca, um povo inca, um xamã, talvez, ou um guerreiro. E na mecânica que a gente estava fazendo, a gente acabou não indo para frente justamente porque a gente meio que empacou na mecânica. A ideia da mecânica que a gente fez é que assim, você controla o seu personagem.
mas quem controla o espírito quando ele tenta domar você é o outro jogador, né? Só que aí a gente acabou não conseguindo melhorar muito a mecânica para que isso funcionasse 100%, né? Mas a ideia era bem interessante. A ideia era justamente que você está num futuro distópico e que você, de repente, tem esse despertar, porque você é um descendente consanguíneo daquele ancestral. E aquele ancestral desperta dentro de você, te dando um poder especial, né? Dependendo do ancestral. O Domingos trouxe um negócio legal aqui, que é até interessante. Ele Ó, já questionou deu 10 e justamente... 15. Eu até engoli mosca aqui, já passou dos 10 e 12, tá? Eu sei, eu vi aqui que vocês estavam conversando, não quis interromper. Uhum. O Domingos trouxe algo legal, que muita gente talvez evite pensar sobre o contexto de ambiente legal, né? O que é o ambiente legal, né? É assim, que leis, que regras regem essa sociedade? É um conjunto de leis estabelecido, coercitivo, você tem que seguir ou não? Existe uma Constituição, uma Carta Magna, e um conjunto de instituições que regram a vida em sociedade ou não? Ou isso vai ser, por exemplo, numa sociedade mais primitiva, mais antiga, né, essas regras são os costumes da tribo, né? Que costumes são esses? Como que eu consigo definir esses costumes dentro de um post-it? A grande ideia, a grande sacada de a gente ter um post-it é que você está limitado à ideia essencial. Você não tem muito espaço para escrever. Então você tem que colocar a essência do que você quer explorar ali, né? Então a gente estava debatendo aqui, tem alguns elementos que eu trouxe até para discutir sobre um ambiente legal. Então, assim, todos esses elementos convergem. Então, o primeiro exemplo, a monarquia inglesa, ou qualquer monarquia, né, que é existente no mundo ainda. Ela está relacionada a um conjunto de leis promulgadas, né, que se vinculam à economia, à política, à estrutura política do país, às instituições do país, né? Esse conjunto de leis tanto protege quanto limitam o seu poder também. E direcionam, às vezes, papéis e ações que essas pessoas precisam tomar. Ela é obrigada a fazer aquilo por lei, né? Eu costumo dizer, a pessoa mais poderosa do mundo é a rainha da Inglaterra. Por que ela é mais poderosa? Porque ela é chefe do Estado, ela é chefe da igreja, né, da igreja anglicana, e ela é chefe militar, ela é chefe das Forças Armadas. Nenhum governante do mundo tem esses três poderes. Mas não que ela possa utilizá-los à torta e à direita, tá? Existe uma série de leis que regem como ela pode usar. Mas sim, ela concentra esses três poderes, tá? Nenhum outro governante do mundo tem isso. Agora, no cenário que a gente está tratando aqui, quando a gente fala de ambiente legal, né, as leis podem ser utilizadas como meio de coerção de minorias. Algumas pessoas já estão explorando isso daqui, né? Que quando eu falo, por exemplo, ali, cadê aquela questão do nióbio que estava em algum lugar aqui? O nióbio e coltan não conheço, né? Deve ser encontro em abundância para a criação de recursos tecnológicos. Tem bastante, né? Mas essa exploração de nióbio, por exemplo, pode ser direcionado para determinados aspectos ou setores da sociedade, né? Criando um monopólio. Nióbio é um monopólio, tá? Quem não sabe, assim, um dos maiores produtores de nióbio do país e do mundo, né, porque a grande parte das jazidas estão aqui no Brasil, são os donos do Itaú Unibanco, né? A família Moreira Salles, lá do cineasta, né? O banco é diversão para eles. Eles tiram dinheiro daqui. Tá? Tiram muito dinheiro daqui. Bom, é isso. Vamos ver o que a gente colocou aqui, né? Então, dentro daquele contexto, vou diminuir um pouquinho aqui. Vamos começar pela política. Não, vamos fazer a conexão de tudo, né? Então, qual que é o objetivo? Vou só lembrar lá. A gente tem seres vindos do espaço que chegam no Xingu para avisar da chegada dos europeus e preparar a fuga para o Eldorado, né?
É interessante por quê? Porque a gente definiu que esses seres do espaço, eles coabitam esse cenário, que pode ser um mundo Terra, pode ser um outro também, né? Mas eles estão dentro do nosso cenário. E essa relação com eles é comum. Então, assim, são seres novos ou são esses seres benignos que fazem isso? Aí um grupo deles, ou eles foram, nesse momento eles estão direcionando, olha, isso aqui não tem mais jeito, é melhor vocês fugirem para o que seria o Eldorado. O que é o Eldorado? O Eldorado é o centro do planeta? O Eldorado é um outro planeta? O Eldorado significa que todos morreremos aqui e viveremos apenas no mundo virtual? É um portal? É um portal, sei lá, né? E aí nós tínhamos estabelecido alguns elementos ficcionais, e desse conjunto, as ideias que brotaram para definir a política Robin Hood. Quando a gente fala do Robin Hood, é sempre essa proposta de roubar dos ricos para dar aos pobres, certo? Se isso aqui está como contexto político, significa que isso é muito comum, né? Agora, quem deu a ideia do Robin Hood, por favor, dentro desse contexto, explica um pouco para a gente o que é esse Robin Hood, né? Porque imagino que não seja um indivíduo só. Como é um contexto político, significa que é muito comum. E é muito comum por quê? Né? Como isso se manifesta dentro dessa sociedade? É porque eu pensei mais em relação ao cyber, né? Você tinha colocado em relação a essa discrepância entre uns que têm muito e outros que têm muito pouco. Hum. Então, tem uma certa organização ali para poder, tipo, ter esse link entre meio que tentar tirar dos ricos para ajudar os mais pobres, né? Nesse sentido. Tá, entendi. Gente, a mesma coisa que eu vou fazer agora, por favor, façam também, tá? Podem trazer ideias. Eu vou citar aqui e ver se você gosta. Então, esse Robin Hood, na verdade, é o nome dado a um ativismo, um tipo de ativismo cybercriminoso. Para mim, quando ele falou, lembra muito a ideia do Mr. Robot, da F-Society, né? Eu não assisti. A F-Society, que o nome já diz tudo, né? F-Society, que é justamente um grupo de hackers que está querendo fazer justamente isso, tirar esse desequilíbrio. A ideia que, quando eu descrevi ativismo cybercriminoso, é que isso é muito comum. Não vai ser só a F-Society. Você vai ter 5.000 sociedades diferentes fazendo isso de forma corriqueira, né? Isso impõe um nível de alarme e insegurança muito forte, mesmo para quem tem poder, exigindo uma proteção e uma guerra constante, né? Para a proteção dos seus limites, das suas riquezas, do seu espaço. A gente está falando isso, né? Dentro desse contexto de ataques frequentes, tentativas frequentes, de roubo e distribuição, roubo e distribuição, roubo e distribuição. É isso? Isso mesmo. Essa foi a ideia que eu pensei, né? Ah, legal, Matheus. Show de bola. E vamos deixar assim, o nome desse ativismo é Robin Hood. Então, quando alguém fala Robin Hood, está falando desse sagrado ativismo, né? Governo versus indígenas, acho que não precisa descrever mais isso, né? Tá. A gente tem ótimos exemplos para entender o que isso significa. Aí aqui a gente tem uma distinção entre aliens colonizadores versus aliens ajudadores. Eu não consigo entrar nesse daqui, por quê? Interessante. Pronto. Aí esse daí, foi eu que também escrevi. Foi meio que tentar colocar uns aliens que querem vir para meio que colonizar os índios, como se fossem os portugueses, né?
se a gente pegasse num contexto mais realístico, e contra uns que querem vir mesmo para meio que passar o conhecimento. Então, igual teve ali em cima, que colocaram os indígenas utilizam o que ali? Peixes elétricos como espadas. Então, de repente, eles ajudaram os pajés que, através dos sonhos, né? Então, esses aliens que meio que tentam trazer esses conhecimentos, ó, da machadinha flecha para poder ajudar os humanos, né? Os humanos não, as etnias, né, no caso. Uhum. Beleza. Eu não sei como foram feitos, eu vou tirar um pouquinho, só para ficar mais fácil para a gente ler. Aqui de lado. Não consigo eliminar esses riscos aqui. Beleza, ficou bem evidente. Aí a economia, nós temos europeus que buscam nióbio para fazer máquina do tempo. Ah, muito interessante. Isso pode ser algo central dentro da história, né? Ao mesmo tempo, ó, aquilo que a gente estava conversando antes. A máquina do tempo, eu tenho tanto a construção da máquina, a tecnologia, quanto o aspecto econômico e quem está por trás disso. Então, os europeus buscando dominar as fontes de nióbio para fazer essa máquina do tempo, significa que também, a partir do momento que buscam fazer a máquina do tempo, isso é algo que nunca foi feito, né? E pode ser um elemento central. Eles querem voltar e mudar o passado, por quê? Isso pode ser digamos que com esse auxílio desses aliens, né, e toda essa cultura, né, toda essa expressividade que os povos originários conseguiram com a tecnologia, eles estão começando a mudar como que é? A regra do jogo. A regra do jogo está mudando. Existe uma tendência deles começarem a dominar e inverter o jogo de poder. E, numa busca desesperada, tá? Quando a gente chama aqui europeus, a gente está falando dos governos, e esses governos dentro desse cenário, então, são as empresas, principalmente as empresas de origem europeia e seus comandantes, né? Não que seja todo europeu, pensa assim, né? Estão num nível de alarme tão forte que vão optar por fazer isso. Agora eu quero voltar lá porque eu estou vendo que isso vai mudar, eu vou perder milhões, eu vou perder a força que eu tenho, o próprio mapa mundi pode ser redesenhado, né? Aí aqui eu vou, gente, quem escreveu isso aqui eu vou aumentar um pouquinho, tá? Para a gente ver um pouquinho melhor. Então aqui tem, Eldorado tem riqueza para bancar a criação da máquina do tempo. O Eldorado aqui está falando que basicamente a máquina do tempo é nióbio. Para quem não conhece, nióbio é um elemento químico, na verdade. É um metal raro, que é utilizado muito tanto na indústria eletrônica quanto na aeroespacial. É o que eu consigo lembrar agora. Quem tiver mais informação, por favor, coloque aí para a gente. Tá? Então, essas duas ideias estão interconectadas e nós trazemos aquele contexto do colonialismo de novo, né? Eu estou indo até aí extrair matéria-prima. Eu quero dominar essa matéria-prima. Com o liberalismo, governos são controlados por Arion. O que é Arion? Eu falei ali depois no tecnologia. É como se fosse uma empresa tecnológica que está tipo mandando no mundo, sabe? Tipo assim, ela já está tão forte assim que os governos não têm Tá mais aqui. poder de si. Então tem uma empresa, essa empresa se destaca no controle de tudo. Foi a primeira empresa a ultrapassar o limite de $1 quadrilhão. A evolução do Google está mandando no mundo. Uhum. Tá. Com o liberalismo, beleza. Então o liberalismo aqui, vou colocar do mesmo jeito que você colocou lá, tá?
Pronto. Então, o que você fala aqui como liberalismo, você não tem a economia é direcionada para a menor influência possível do Estado. Ele regula muito poucas coisas. As empresas que controlam, no caso. Tá bom. Do ponto de vista econômico, liberalismo tem a ver com isso, tá? Vai gerar até a questão das empresas poderem dominar, sim, mas em essência, o governo interfere pouco no ambiente econômico. Liberalismo, em essência, é isso. Aí o que acontece? Quem tem mais poder manda mais, né? Que é o que você está descrevendo aqui. Ele tem mais poder, como ele tem mais poder tecnológico, o poder tecnológico gera poder econômico, e o poder econômico gera poder político. Ele tem como comprar, aumentando corrupção, tem como comprar voto, fazer lobby, né? Uma série de outras coisas. E sem contar, aí vamos ver a sociedade, que isso é muito legal. Porque se a conexão é feita a partir da evolução do smartphone, e essa empresa tem tanto poder assim, significa que todo mundo gosta dessa empresa. Todo mundo tem esse smartphone. É como se daqui 50 anos a gente não precisa mais de smartphone. A gente está conectado, sei lá, tem um chip, tipo a marca da besta, né? Que o povo fala. Tem um chip que a gente está tudo conectado, sabe? E isso é de uma empresa e essa empresa está governando, está mandando tudo. Tá. Não sei se faz muito sentido. Povos atlantes aqui. Tá. Quem foi que colocou? Eu acho que eu viajei nessa agora. Não, tudo bem. A ideia aqui é brainstorming, é viajar. A questão é como que a gente vai conectar isso. Né? Eu vou citar uma coisa interessante, porque sociedade. A gente pode falar que tem uma sociedade atlântica aqui. Beleza. Ela pode não ter existido no passado, mas ela passou a existir em função de uma série de conexões biocibernéticas que uma parte da população fez para morar nos mares. Acabou de criar sua civilização atlântica. Eu só quero entender qual é o contexto que você colocou. Porque, a priori, se for Atlante, poderia ser também, a gente pode ajustar e carregar isso daqui para elemento ficcional. Só depende de qual. E quando eu falei isso, eu descrevi sociedade, eu descrevi tecnologia, posso ter descrito meio ambiente, porque a pergunta é por que eles foram para o mar? E, a partir do momento que eu tenho um povo atlante, com uma característica diferente, mas que ele é impactado pelas outras, né? Porque a gente continua fazendo isso desde sempre, né? Todo o nosso lixo vai para o mar, ou quase todo ele, acaba indo para lá, porque a água sempre vai para baixo. Né? Então, eu passo a ter alguns aspectos políticos importantes. Todas essas coisas estão interligadas. A grande questão é o que a gente vai querer explorar. Sobre o nióbio que você falou, tem relação com a máquina do tempo, sim, porque assim, na vida real ele é um dos principais materiais utilizados num acelerador de partículas. Isso eu não sabia. Da condutividade dele. Legal. Show de bola. A ideia do povo atlântico... Sem querer, mas acertando, né? A ideia do povo atlântico pode ser também que ele já existisse, mas os humanos não sabiam ainda da existência deles, mas um grande acidente nos mares fez com que eles aparecessem. Ele seria um dos rivais aí contra as pessoas. Embora a sua ideia de justamente as pessoas terem implantes para viverem como atlantes, eu achei sensacional. O Domingos deu uma outra ideia aqui sensacional, né? Que esses povos atlantes, eles podem existir no subterrâneo, ou em rios subterrâneos da Amazônia. Sim. Ou mesmo dentro do próprio rio, né? O rio do Amazonas, do calado dele, né? A profundidade, tem alguns pontos que tem mais de 100 metros ou mais de profundidade. Então... Esses povos poderiam ser sereias e tudo mais. Pode ser. Também.
puxando para nosso folclore, de repente pode ser uma civilização de povos aquáticos, né? Uhum. Mas aí, se a gente for para essa linha, a Uhum. gente já replica isso em elementos ficcionais. Porque a Verdade. questão é, isso é construído a partir do cenário, ou isso pré-existe como uma condição para o cenário? Tá? Então, só pegar, vou aumentar aqui um pouquinho, porque aqui tem muita informação, e aí só para todo mundo ficar na mesma página, a gente conseguir ler. Sociedade. Etnias são separadas por objetos de cores diferentes, devido ao material que utilizam para a fabricação de produtos. São conectadas internacionalmente por terra, conexões por água e ar são proibidas. O que são conexões por água e ar são proibidos? Eu quis colocar no sentido, tipo, o relacionamento entre nações distintas, não na mesma etnia, né? Mas entre nações distintas, elas não poderiam ser dadas por água e por ar. Isso só para esse povo. Eles são proibidos de sair? Boa Isso. noite, pessoal. O pessoal que estiver aqui embora. Valeu, Matheus. Pelo menos foi assim que eu pensei, mas se tiver o povo Atlante, aí já fica meio difícil de não poder ir para a água, né? Uhum. Tá, beleza. Humanos são privados de suas liberdades individuais e privacidade. A partir do momento que eles estão dentro de uma mente conectada numa central mundial, ainda que a gente não tenha definido o que é isso, né? Realmente, talvez nem tanto de suas liberdades individuais, mas sua privacidade, com certeza. Tecnologia, a gente já falou, meio ambiente. A floresta tem um rio subterrâneo, né, maior que o Amazonas, daqui que eu... Né, com seres disformes e água pura. Esse pode ser o povo da Atlântida. E ele pode ter um papel crucial. É uma terceira via, né? Uma outra forma de viver em relação ao que existe hoje. Podem ser seres que não têm contato com os alienígenas. Então eles veem tudo sob uma perspectiva diferente. Né? E tem que subir pirâmides para conversar com aliens. Isso tem um aspecto... Eu posso puxar para cá, isso tem um aspecto muito forte de sociedade, né? De um elemento, vou colocar aqui no meio, né? Tanto de um elemento cultural quanto de um aspecto tecnológico. Por que tem que subir pirâmide? O que as pirâmides fazem? Elas são templos? Esses templos aumentam a conectividade com eles? São coisas mais do que o ambiente em si. Eu vejo essa conexão entre esses dois. A não ser que você veja uma alteração no ambiente em função delas. Né? Quem colocou isso, gostaria de falar? Sim, não, acho que já foi. Né? E a vacina do sapo anula o efeito de doenças trazidas pelos europeus. Legal. Legal. Resgatar a questão do conhecimento, né? Da civilização, das etnias dos povos originários. Fase de refinamento. Gente, a gente vai fazer isso agora conjuntamente. A gente pode fazer isso hoje, a gente pode deixar para a semana que vem, a gente já tem o que fazer semana que vem. Vamos conectar tudo isso. Vamos fazer isso semana que vem? Eu acho que é legal. Eu acho melhor, eu acho legal que teve gente que já foi embora, né, domingo? Sim. Também acho. E ficou tão interessante tudo, eu acho que quem fez, né? É ruim terminar assim rapidinho, né? Legal, então vamos fazer isso. A gente vai... Então, semana que vem, terceira e última aula, finalizando essa dinâmica aqui. É a primeira vez que a gente está usando, talvez a gente já faça... Não sei se a gente faz o ajuste ou você pode guardar esse mural do jeito que ele está, Mara, para a semana que vem? Posso, claro.
Então a gente continua a partir daí para trabalhar bem essa questão do o que a gente vai conectar, o que vai ser um elemento mais essencial para no final descrever, né, em algumas palavras o que significa tudo isso para nós. Sim. Show de bola. Nossa, mas é uma viagem, hein? É uma Viagem senhora muito- viagem. Tem Tem a Amazônia, tem pirâmide, tem e, África, europeu. Meu e dá Deus. para conectar tudo isso. Quando a gente começa a trabalhar com essa ferramenta Pestel, qual que é a vantagem dela? Primeiro a gente viaja. E depois a gente começa a procurar elementos dentro da nossa própria existência que deem coerência para essa história. Acho que eu vou finalizar com o último conceito que é muito interessante. Deixa eu lembrar o nome dele exatamente. Putz, eu estava até conversando com o Mário outro dia a respeito disso. Um filme que traz muito essa questão dos povos astronautas é o Stargate. Não sei se Stargate tem a série, mas tem o filme também. Tanto que a ideia é que, assim, ele até explica, muito interessante no filme, porque ele explica a questão da cabeça dos deuses egípcios serem de animais, mas na verdade são capacetes, porque todos eles eram alienígenas e as máscaras eram de animais, né? Então, incorpora muito desse elemento, né? Na cultura, que do tipo assim, as pirâmides do Egito, na verdade, e os deuses antigos, eles na verdade eram astronautas, então eles fizeram, colonizaram e depois foram embora para o espaço, e aí de repente eles voltam, né? Uhum. Os astecas no livro fala muito disso também, que eles eram maiores, tinham 2 metros e pouco de altura, tem as pinturas mostrando como se fossem foguetes e tudo. Você lendo, pegando esse universo literário, você viaja, Uhum. vai longe. E toda a questão, na verdade, não é se existem alienígenas ou não, se existem, sei lá, animais do folclore ou não, mas sim o quanto o que você cria é coerente para eliminar a suspeição de descrença. Né? Suspeição de descrença é o limite com o qual você consegue trabalhar com a coerência interna do cenário. Tem uma coisa que é a coerência externa, né? Então tem pessoas que, esse negócio de fantasia é bobeira porque não existe elfo e acabou. Ele tem uma necessidade de coerência externa muito forte, não adianta você vender outra coisa para ele, porque ele quer algo parecido com a realidade que ele enxerga. Né? E você tem um outro aspecto que é muito importante, que é a coerência interna. Né? Então, o Pestel ajuda a sedimentar essa coerência interna, né? Para eliminar a suspeição de descrença. A gente tem algumas coisas que nós aceitamos. Por exemplo, todo mundo assiste os filmes da Marvel, né? Ninguém nunca se perguntou por que o Thanos fala inglês. Ele nunca pisou no planeta Terra, ele fala inglês por quê? E tem um peixe-babel na orelha. Exato. Então, mas assim, com isso aqui eu consigo aceitar, é uma linguagem comum, universal para o filme, a gente não quer entrar nesse limite, mas tem coisa que, se você quebrar, quebra a lógica, quebra a coerência, e você é traído, você como um interlocutor, né, você é traído pela quebra da linguagem que você tinha aceitado. Então, existe essa quebra, eu falo, pera um pouco, isso eu não consigo aceitar dentro desse cenário. Né? Ele torna ele inverossímil demais, mesmo sendo, por exemplo, um cenário de fantasia e uma ficção. Isso é muito interessante. Então, a nossa proposta aqui foi pegar tudo aquilo e começar a sedimentar, né, para tornar o mais crível possível, para nós mesmos. A gente usou a aula inteira para fazer essa dinâmica, a gente foi explicando muita coisa, mas a tendência a partir do momento que as pessoas usam com frequência, aqueles minutos são aqueles minutos mesmo. Em 30 minutos, 40 minutos, a gente fecha um cenário. É rapidinho. Né? A gente começou a fazer aquele com o mapa de empatia para personagem. O primeiro personagem demorou meia hora para sair, 40 minutos. O último, em 15 minutos, 18 minutos, estava pronto. É isso daí. Bom, valeu. Domingos, valeu de novo pelo espaço. Valeu. Daniel, Lucas, valeu por Quer dar estarem algum até recado, agora. Domingos?
Então, agradecer a vocês pela viagem, né? Como diz o Lucas. E muito bom, muito divertido, relaxante demais. Muito obrigado, gente. Valeu. A ideia é essa, Valeu. né? Então, É. gente, finalizando a gravação, e vamos colocar isso no YouTube para todo mundo ter acesso. É isso Bye, aí. bye. Até semana que vem. Bom descanso para todos. Falou.